A paz do Senhor, meus amigos internautas, que o amor de Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês e da sua família. Nós estamos mais uma vez abrindo aqui essa oportunidade para estar levando a sua casa, a sua família, um tema importante. Hoje nós queremos falar sobre a sexualidade com os nossos filhos. Como falar da sexualidade com os nossos filhos. Falando de sexualidade com os nossos filhos. E eu quero reportar aqui um texto bíblico, Deuteronômio capítulo 6, verso 7, que diz assim: ensina o teu filho, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitado e ao levantar-te. Então é uma obrigação, um dever do pai e da mãe, falar de todos os assuntos que relacionam à família, e principalmente à sexualidade. E hoje eu quero falar sobre sexualidade em relação aos filhos, deixar aqui algumas dicas como você pode abordar o seu filho, a sua filha, em relação à sexualidade. Para nós falarmos de sexualidade com os nossos filhos, nós precisamos primeiro responder duas perguntas para nós mesmos. Primeira pergunta: qual é a compreensão sua como pai, como educador, sobre a sexualidade? Uma pergunta interessante para nós. Segunda, a sua compreensão de sexualidade está fundamentada no quê? Em que você fundamenta a sua compreensão de sexualidade? Eu entendo que uma boa comunicação, uma boa fala de sexualidade deva estar fixada num tripé que norteiam todas as nossas informações para que possamos passar uma fala bem objetiva em relação à sexualidade dos nossos filhos. E o primeiro ponto que eu acho importante desse tripé da comunicação da sexualidade, eu acredito que seja a moral, né? Qual é a formação sua moral em relação à sexualidade? A segunda é a ética, né? E até quando, qual é o limite dessa sexualidade que você tem a compreensão? E depois, se essa sexualidade está embasada em princípios cristãos, né? Da palavra de Deus. Então, moral, ética e cristão, né? A palavra, o ensino da palavra de Deus, o que Deus fala acerca da sexualidade, para que possamos orientar os nossos filhos. E é interessante que quando nós falamos de sexualidade, a primeira coisa que vem à nossa mente é a seguinte: o que falar? Puxa vida, o que eu vou falar para o meu filho de sexualidade? Segundo, quando falar? Então, duas perguntas interessantes para nós: o que falar e quando falar? Então, ao entendermos isso, sempre ficarmos atentos a essas duas perguntinhas: quando falar e o que falar. Quando devemos falar com nossos filhos? Os especialistas que trabalham a questão da sexualidade com crianças e adolescentes, eles dividem a faixa etária das crianças em três patamares. Primeiro, de 4 a 5 anos, né? A idade de se falar sobre sexualidade numa construção para a idade de 4 a 5 anos. Depois vem a segunda etapa, de 7 a 8 anos, que também deve ser construída baseado dentro de uma sexualidade para aquela faixa etária. E aí vem a adolescência, que se dá dos 12 aos 15 anos e que se fala então de uma sexualidade já da transformação do corpo da criança. Então, tendo a ideia, primeiramente, de que a sexualidade é dividida nesses 3 patamares, nós precisamos nos informar, buscar informações, né, corretamente acerca da realidade de cada faixa etária, né? Primeira faixa etária, você vai encontrar a criança perguntando, né, vendo uma mulher grávida, perguntando de onde vem aquela criança, como que aquela criança entrou ali dentro. Vai nascer uma criança, mas como que essa criança foi formada? Então, é essa curiosidade. Aí você tem dos 7 aos 8 anos, que já é o manuseio, né, o contato, a própria criança conhecendo o seu corpo. E aí você tem agora dos 12 aos 15 anos, que já é a formação hormonal, tanto da menina como do menino, né? E a construção dessa ação. Então é importante o pai e a mãe entender essas faixas etárias para então começar um diálogo sobre sexualidade na família. E eu quero falar agora sobre o que falar, né? Quando falar. Então nós temos 3 faixas etárias que devemos ficar atentos para nos comunicarmos. E o que falar, né? É importante, eu quero deixar aqui algumas dicas. Por exemplo, primeira dica que eu deixo para você que vai abordar a questão da sexualidade com o seu filho. A primeira dica que eu quero deixar é essa: responda com naturalidade as perguntas que os seus filhos
fizer a você sobre sexualidade com objetividade. Seja objetivo, né? Não seja raso, não responda simplesmente por responder de uma maneira fácil ou uma maneira bem simplória. Não, mune-se de informação. Se a criança perguntar, o adolescente, o jovem perguntar, então mune-se de muita informação e traga com clareza, sempre lembrando o tripé para essa informação, né? Moral, ética e cristã. É isso que nós estamos trabalhando. Então, a outra dica que eu deixo, de todas as informações que você tiver, veja aquelas que é adequada e estas transmita com clareza, tá? A terceira, comece perguntando ao seu filho o que ele entende de sexualidade. Porque muitas vezes os nossos filhos, pelo meio de comunicação, eles entendem muito mais, até mais do que nós. Mas muitas vezes também eles entendem de uma maneira desconstrutiva, de uma maneira que vem a destruir a sexualidade deles. Então, qual é a informação que o seu filho tem de sexualidade? Você precisa descobrir, para que aí então você tenha uma boa comunicação de sexualidade com o seu filho. Deixe claro para o seu filho que ele deve entender que relações sexuais, né, são prazerosas sim, mas tem muita responsabilidade. Não é só prazer, é responsabilidade também. Então, informe o adolescente a questão da gravidez, a questões das doenças venéreas que são transmitidas pela relação sexual. Informe os seus filhos. Seja claro, objetivo. Volto a repetir essa frase. Evite frases como você vai dizer, não, isso não é para falar agora. Deixe isso para lá. Isso a gente não comenta em casa. Não. Qualquer informação que seu filho venha buscar na área da sexualidade, você como pai, você como mãe, você como educador, precisa estar bem informado e trazer aquela informação para o seu filho com clareza e com objetividade. Esse é o objetivo, né? Então, se nós queremos construir uma sexualidade com clareza, você precisa, com objetividade, trazer a informação com clareza para o seu filho. E por último, seja claro. Seja bem claro nas suas colocações. Seja objetivo. E aí então você estará alcançando, né, o coração do seu filho em relação à sexualidade. E para nós terminarmos, eu gostaria aqui de concluir com a seguinte indagação a nós. Não ignore a sexualidade do seu filho nem da sua filha. Participe, né, desse momento de construção sexual do seu filho. Seja ele na faixa etária de 4 aos 6 anos, ou dos 8 aos 10 anos, dos 12 aos 15. Você tem necessidade disso, seu filho tem essa necessidade. Muitas vezes o que nós sabemos de sexualidade, aprendemos na escola, aprendemos só. Mas o importante é que a família seja o ambiente onde se construa a sexualidade da criança, para se construir uma sexualidade sadia, objetiva e nos planos de Deus para a família. Ore a Deus pedindo orientação sobre o que falar e quando falar. Se você tem dúvida, o que eu vou falar para o meu filho? Quando falar? Então ore a Deus. Peça a Deus orientação e eu tenho certeza que você alcançará o momento, o objetivo, o momento certo de você transmitir essas informações para o seu filho. Então essa é a nossa fala hoje. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Um grande abraço, que o Senhor Jesus possa abençoar vocês. E lembre-se, nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Que Cristo Jesus abençoe vocês e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.